da América Latina que tenta entrar na terra da liberdade com choque elétrico, com fuzil e com metralhadora. Basta ver o número de mortes que existem da força de trabalho sul-americana que tentou, em nome da livre mobilidade da força de trabalho, entrar na terra da liberdade. A livre mobilidade de mercadorias, aquele velho papo que todo mundo conhece. Transações comerciais livres, investimentos de multinacionais, liberdade alfandegária, abolição de tarifas. Tudo isso é evidente como dever de casa para nós. Porque para os americanos, para as grandes nações, para preservar os interesses comerciais das grandes nações, a gente sabe o que é que efetivamente foram feitos. Gigantescas barreiras protecionistas para assim proteger os seus parques produtivos e seus postos de trabalho. E é evidente, sem nem falar da ALCA, né, porque um país que se submete a fazer o debate sobre a ALCA depois que o Senado americano, até corretamente, porque cabe ao Congresso americano, como caberia ao Congresso brasileiro, defender com legitimidade os interesses do seu país, para transformá-lo numa nação. Ainda se fala em ALCA depois que o Senado americano achou pouco os 204 produtos estabelecidos pelos deputados e estabeleceu uma simples listagem de 340 produtos cuja legislação não pode ser alterada, incluindo aí aquilo que de longe é o interesse do Brasil, o interesse econômico do Brasil e, portanto, o aço, indústria têxtil, produtos agrícolas, calçados, açúcar e álcool, todos esses fora de qualquer debate de liberdade alfandegária, abolição das tarifas, livre mobilidade das mercadorias. Mas mais do que isso, sem nem discutir a questão das relações que foram estabelecidas, do nível de competitividade, dos investimentos que foram feitos em alta tecnologia, desde a micro, pequena empresa americana até as grandes estruturas e o grande setor produtivo americano e de outros países também. Livre mobilidade de capitais. Aí é onde entra, de uma forma muito preciosa, o debate do Fundo Monetário Internacional. Tudo aquilo que a gente já sabia. Eliminação dos obstáculos criados pelas barreiras nacionais aos recursos estrangeiros, que foi o que ficou conhecido, não denominado por mim, mas por aquele famoso jornalista americano, Thomas Friedman, que ele caracterizou como rebanho eletrônico. Rebanho eletrônico, que todo mundo sabe o que é: fundos mútuos, bancos comerciais, seguradoras e outras instituições que administram profissionalmente os chamados recursos financeiros. É aquela experiência onde um administrador de uma carteira de títulos ou um banqueiro comercial, ele destrói uma nação inteira simplesmente apertando um teclado de um computador do outro lado do mundo. É nesse momento que aparecem as já conhecidas frases, né? Temos que acalmar o mercado, afastar o pesadelo, afastar o pânico, evitar a contaminação, rumores alarmistas, humor do mercado. E para apaziguar esses setores é que o Fundo Monetário Internacional, para apaziguar o chamado rebanho eletrônico, se apresenta como um vaqueiro valente e absolutamente valente na titulação, porque é absolutamente incapaz, como tem demonstrado ao longo da história recente do Brasil e do mundo, absolutamente incapaz de controlar os rebanhos eletrônicos, ou seja, algo que o Fundo Monetário Internacional, juntamente com os chamados salvadores do mundo, desde o Tesouro Americano, juntamente com o Fundo Monetário Internacional, fizeram esforços gigantescos para viabilizar a estrutura de mobilidade de capitais, penalizando e desestruturando parques produtivos, destruindo milhões de postos de trabalho, destruindo nações inteiras, com uma cantilena enfadonha, com um receituário econômico decadente e incapaz. Claro que do ponto de vista do parasitismo a que ele se propõe, certamente dão uma certa sobrevida aos países parasitados para que tenham a oportunidade de continuarem se preservando vivos nessa própria estrutura do capital. E a gente viu o que foi que deu no Brasil.
No Brasil, até agora, aconteceu só o básico. Não aconteceu ainda o que aconteceu no leste asiático, na Argentina, mas o básico para eles: privatização com corrupção, flexibilização, a imposição de um superávit primário, que a gente sabe exatamente o que é o superávit, não é poupança. Não é poupança. Quem faz pose que mexe em orçamento, porque nós fazemos pose que mexemos em orçamento, a gente não mexe em orçamento. É um país que compromete 63% do PIB falando para pagar juros de civis da dívida, a gente não mexe em orçamento, mas faz uma pose danada. A gente faz garimpagem orçamentária, a gente briga pelo orçamento impositivo, mas impositivo já é. Se não fosse assim, dos 317 temas que compõem o orçamento, 44 tiveram execução zero. E por aí diante, 115 execução só de 5%. Por quê? Porque toda a estrutura do país é simplesmente viabilizada ou para pagar juros e serviços da dívida ou para viabilizar o chamado superávit primário, que não é poupança. É feito com aquilo que a gente já sabe: contingenciamento com gastos sociais e um vigoroso e terrível aumento da incidência tributária no setor produtivo nacional, que a gente já sabe exatamente o que dá. É aquela formulazinha que chega e irrita repetir, porque todo mundo sabe e efetivamente ações não são tomadas para enfrentá-la. Corta gasto público. E aí acontece o quê? Contração da demanda efetiva, queda das vendas no varejo, inchaço insuportável dos estoques, corte na produção, demissões, aumento do desemprego, redução das rendas familiares, portanto, dos gastos de consumo e, portanto, mais desemprego. É exatamente por isso, senhor presidente e senhores senadores, que a gente realmente, não apenas nós do Partido dos Trabalhadores, mas tenho convicção que a gigantesca maioria do povo brasileiro, que desde o primeiro turno do processo eleitoral votou por mudanças, porque 76% dos candidatos que, mesmo não sendo de esquerda, se apresentavam como candidaturas de oposição ao governo Fernando Henrique, tiveram um percentual gigantesco, que eu tenho certeza que toda a votação, toda a esperança que foi depositada no companheiro Lula para assumir a presidência da República, com certeza deverá significar mudanças estruturais profundas. Até porque sei eu que nem Lula nem o PT vai querer repetir na vida aquele velho trechinho de um poema de Patativa do Assaré que dizia assim: somente o rico na terra tem o seu nome na história. Quando o pobre vence a guerra, o rico alcança a vitória. E é por isso que eu espero realmente que a partir do próximo ano nós possamos ao menos cumprir o que manda a ordem jurídica vigente, o texto constitucional, e que, portanto, a soberania nacional seja maior do que a agiotagem, a nuvem financeira de capital volátil que manda no planeta Terra e esses parasitas da humanidade que se articulam em torno de uma sigla chamada Fundo Monetário Internacional. É só, presidente.